Olá, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu tenho já pesquisado há algum tempo, né, toda essa questão de o que as religiões, o que as tradições, as filosofias, elas abordam com relação às questões, né, fundamentais, principalmente com relação ao ser humano. A gente sabe que a sobrevivência, né, a luta pela sobrevivência, pelo um bem-estar, né? Um bem-estar pessoal, um bem-estar familiar, coletivo. São todas necessidades, né? Alimentação, moradia e tal. Mas nós temos também, nós somos seres sociais. E como que nós, né, nos situamos dentro dessa concepção, né, de que somos seres interdependentes. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas tem pessoas que vivem isoladas, em cavernas, né? Procuram viver mais solitariamente. E isso é uma questão de opção, né? Das pessoas. Mas a nossa, vamos dizer, tendência natural é estarmos em sintonia com outros, né? Ou seja, familiares, seja amigos, pessoas. Porque de alguma forma a gente faz parte de um processo sistêmico, né, de aprendizado em coletivo também. Né? Aí vem as diversas atividades que a gente exerce numa coletividade, sejam elas a nível de pesquisas, estudos, né? Sejam a nível também de uma convivência, de aprender a lidar, né, com o outro, com a relação. Isso tudo está dentro do escopo da nossa civilização, né? E dentro de alguns fundamentos, de algumas escolas assim mais esotéricas, né, iniciáticas, existe todo um processo de caminhada para que a gente possa realmente trazer essa consciência de que somos, além desse ser social, desse ser que busca a sua própria sobrevivência e a sua qualidade de vida, a sua evolução, a sua melhoria, né, na sua situação, seja ela material, econômica, e também buscando se sentir bem consigo mesmo, né, trazendo uma saúde mental, uma saúde emocional, porque, na verdade, se a gente tiver as posses e tiver realmente estudos, tiver adquirido todos esses atributos, né? Se a gente não tiver realmente também um equilíbrio, né, emocional e psicológico, muitas das vezes a gente cai num processo de tristeza, de depressão, e tudo isso que a gente conseguiu, a gente começa a achar que não tem muito valor, ou então que a vida em si não tem muito valor, né? Então, como é que nós podemos estar dentro dessa concepção de eu estar aqui, vivendo no mundo com vários desafios, e que eu tenho que realmente me inserir nele e buscar o meu espaço no mundo através do meu esforço, através do meu trabalho e também através da relação. Eu queria assim focar um pouquinho nessa questão dos relacionamentos, porque eu achei assim, eu gosto muito, apesar dele ser polêmico e ter tido algumas problemas, né, que a gente sabe nos Estados Unidos, o Osho ele trouxe todo um conhecimento muito interessante e muito fundamentado no processo que ele desenvolveu com relação a essa questão, principalmente do Tantra, que é uma filosofia que é bastante antiga, de mais de 5, 6 mil anos atrás. Só que eu acho que ele não foi bem entendido, né? Ou ele não soube, ou o que aconteceu, algum conflito, quando ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente, né? O Osho lá no Oriente, na Índia, ele é conhecido como Rajneesh, e aqui ele adotou o nome de Osho, né? No Ocidente. Ele, inclusive, morreu e tem essa especulação que foi envenenado, aquela coisa toda. Mas, assim, quando ele troca na questão da relação e do relacionamento, principalmente afetivo e sexual,
E ele toca em algo assim bastante complexo e profundo. Porque nós, né, quando a gente tem isso, seja no casal, hétero, homo, afetivo, não importa. Quando uma pessoa ela vai buscar estar relacionando com outra pessoa, a primeira coisa que nós buscamos é o prazer. Né? O prazer de sentir que estamos sendo apreciados e que a gente troca energias de carinho, de afeto, e isso vai abastecendo, né, o nosso aspecto emocional, o aspecto sentimental. Então é fundamental na relação, e isso seja a nível, né, afetivo, sexual, ou até na própria sociedade, na própria coletividade, na própria família. Quando existe atritos e quando existe, vamos dizer, dissonâncias, né, nas questões da relação, da pessoa que recebe, a pessoa que não dá, enfim, existe aí um conflito, né, dessa via que seria dupla. Então começa-se se sentir sugado, o outro se sentir num processo de estar realmente oferecendo, doando e não receber, porque isso a gente percebe isso em todas as esferas, né? Seja nas esferas de interesses econômicos, sociais, políticos e também relacionais, né? Nessas relações afetivas sexuais. Então, um tema que eu achei interessante que ele colocou, por que o sexo... Então, muitas pessoas falam assim, olha, nós vivemos, e o ser humano, ele convive com uma tríade muito interessante, que se ele não souber lidar e interagir com isso, de repente pode haver aí uma exacerbação em determinadas, né, situações e segmentos, e isso pode realmente, às vezes, vir a desequilibrar, né? Porque o sexo, né, o dinheiro, o poder, eles estão muito intrinsecamente ligados. Isso seja a nível do poder, o poder pessoal, o poder político, o poder econômico, né? E o prazer, né? Porque você quer buscar possuir algo para que você possa ter prazer, que você possa se sentir empoderada, né? E que você possa sentir que você tem realmente decisões, pode tomar decisões na sua vida. Então, muitas vezes as pessoas, assim, erroneamente, entendem que para ela ter um sexo bom, ter uma vida boa, ela tem que ter poder e ganhar muito dinheiro. Né? Não é que eu digo que isso está errado, mas depois as pessoas vão perceber que não é bem por aí, né? Porque a relação de um com o outro se constrói através da admiração, do respeito, né? E principalmente com a vontade de aprender com o outro e com a vontade de estar realmente fazendo essa via de mão dupla, que é oferecer o que eu tenho de melhor e receber o que eu tenho, o que a outra pessoa pode. E também aceitar e acolher aquilo que a pessoa ela não está ainda preparada para, de alguma forma, entregar aquilo de uma forma que a gente aceite. E porque se a gente começar a entender isso, que às vezes as pessoas estão num processo ainda de aprendizado como a gente, então muitas das vezes existe esse descompasso, então a gente dá uma abertura. Porque quando a gente vai ter uma relação com outra pessoa e que a gente realmente quer ter um prazer e oferecer o prazer e receber o prazer, é fundamental que a gente pense também que aquilo é algo de valioso que nós temos e que a gente está oferecendo. Porque eu acho que se banalizou muito a questão do sexo. Eu não sou nada contra, né, essa liberação sexual, muito pelo contrário, eu acho que ela veio porque houve uma repressão muito intensa, mas nós estamos num momento agora que a gente precisa equilibrar um pouco também. Porque se você começa a ter vamos dizer, abrir a sua atividade, as suas relações, trocar energias sexuais, porque são energias que têm todo um processo, inclusive também de secreções e tal, você vai começar a entrar no universo da outra pessoa que às vezes você não conhece.
E essa interação acontece, a interação psicoenergética, ela acontece e muitas das vezes as pessoas ficam até se sentindo exauridas por conta disso, porque realmente, se são relações eventuais, rápidas, você não sabe com quem você está trocando energia, existe um desgaste energético. Né? Por mais que a pessoa sente um prazer ali momentâneo e tal, se sente, vamos dizer, satisfeita com aquele tipo de relação, mas energeticamente e psicologicamente ela pode se sentir exaurida. Justamente porque essas trocas de energias físicas, de secreções, energias também mais sutis, elas ficam impregnadas no nosso campo energético, na nossa aura. Para quem não conhece um pouquinho desse assunto, sobre o campo energético, sobre a aura, sobre os chakras, isso é um outro assunto, até tenho aí no meu, dentro aí da minha página aí do YouTube, eu tenho vários, se não me engano, eu tenho um vídeo só sobre isso, sobre os chakras. Então, se você realmente... É lógico que o conhecimento, a troca é fundamental, mas é importante que a gente conheça a pessoa, saiba com quem eu estou realmente me relacionando. Se realmente aquilo é benéfico, seria benéfico para ela e para mim. Porque talvez a gente vai trazer uma situação que pode trazer, inclusive, desajustes, né? Então, é importante que a gente comece a repensar um pouco essa questão de eu me jogar e estar realmente fazendo com que o meu processo de liberdade seja uma coisa mais consciente. E realmente saber o que eu quero, como eu vou lidar, né, com toda essa potencialidade que eu tenho, principalmente a nível sexual, né? Porque a sexualidade, quando ela é bem conduzida e quando ela é bem trabalhada, ela traz um processo, inclusive, de evolução energética, né? Então, o Tantra, ele fala sobre isso também, no sentido de nós utilizarmos dessa energia para trazer uma ativação nas nossas consciências, trazendo essa energia não só localizada na região genital, mas no coração e na mente, fazendo essa integração, né? Porque se a gente faz isso, o êxtase, né, vamos dizer, o orgasmo, ele vai ser muito mais pleno, porque ele não vai estar só localizado na sua genitália, ele vai estar se expandindo para uma consciência amorosa e que é uma consciência criadora, porque o mental, o emocional ligado com a energia vibracional, né, que advém dessa energia, da vibração da energia do fogo, que a gente chama kundalínico, que é o fogo da energia sexual, ela traz todo um processo de transformação, transmutação e liberação. Então, é importante que nós possamos também estudar, procurar compreender essas questões, porque inclusive a gente tem nas literaturas aí, né, vários artigos que falam sobre isso, né, sobre a questão da libido sexual, de como ela pode interferir no nosso processo psicológico, né? Então, muitas teorias e muitas teses, né, relacionadas a essas questões da psique, trazem todo esse contexto, né, da gente, muitos traumas e neuroses advêm desse processo ou então da repressão sexual, ou então da utilização dessa energia afetivo-sexual de uma forma desequilibrada, né? Então, assim, é importante que a gente possa também fazer esse estudo, porque se é tabu e a gente hoje em dia, por exemplo, é importante que a gente, na escola, existe muita essa questão dessa polêmica, de trazer esses assuntos dentro das escolas, mas eu acho também que tem que haver todo um preparo, né, para que se é criança e como ela está e como isso pode ser passado também de uma forma mais
acessível para que ela possa entender dentro da sua constituição, porque ela ainda não tem a sua formação, ela não está ainda apta a estar com seus hormônios e toda a sua psique adequada para entender certas coisas. Então, é importante que esse passo e essa informação seja dada conforme realmente a criança ou adolescente, ele vai interagindo com esses conhecimentos a partir do momento que ele está desenvolvendo todo um processo também de experiências com ele mesmo, com a família, com o entorno, e isso é uma coisa natural, não é uma coisa imposta, né? Então esse processo, ele é um processo espiritual, ele é um processo também de avanço, no sentido da gente entender e por que nós somos cocriadores, porque o sexo também é uma forma de você cocriar, de você trazer um ser, de você realmente poder estar em conexão com uma cocriação. Então, essas situações, eu trouxe isso porque a gente, hoje em dia, está muito polemizado, né, e politizado essa questão, né, também, da sexualidade, hoje em dia, as várias orientações, homossexual, transexual, enfim, a gente ouve e a gente sente que as pessoas às vezes ficam um pouco confusas, né? Mas isso para dentro do caminho do preconceito é algo que pode até prejudicar realmente as pessoas, trazendo essa questão das pessoas terem um preconceito e realmente não entenderem toda essa experiência que o ser humano está tendo no momento que está se conhecendo melhor seu corpo, conhecendo melhor as suas energias, entrando em conexão com essas energias, né? E experimentando e procurando entender o que pode ser benéfico e o que pode não ser benéfico, né? E isso é uma coisa que cada um dentro de si vai realmente fazer essa experiência. Então, assim, eu convido para que vocês possam estudar, né, essas questões da psique, da sexualidade e também ter também vamos dizer, essa outra visão mais esotérica. O Newton Schultz, eu gosto muito dele, ele tem um canal no YouTube, ele é um astrólogo e ele tem todo esse conhecimento que ele traz da sabedoria ancestral, que ele passa também essa questão da utilização dessa energia sexual de uma forma bastante pedagógica, né? Então vocês procurarem aí, a gente tem vários estudos que falam sobre a sexualidade, isso dentro da pedagogia, como também temos dentro do lado esotérico, né? Que a gente tem aí todo um conhecimento do Tantra, que é uma tradição bastante antiga, e que tem todo esse conhecimento sobre isso. Enfim, são vários caminhos que você pode, né, seguir. Também dentro do cristianismo, São Tomás de Aquino, são várias pessoas que têm a gente consegue trazer todo um processo de conhecimento e realmente fazer vamos dizer, um entrelaçamento desses conhecimentos. Porque eu entendo que isso traz um benefício muito grande, porque muito dos tabus que a gente tem e medos, eles começam a ser dizimados quando a gente começa a clarear, né? O sexo é pecado? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso também, porque algumas das tradições colocam isso. Por quê? Então a gente tem que ver, mas não é que é pecado, como é que ele é conduzido, como ele é utilizado, para subjugar o outro, para machucar o outro, ou então para obter um prazer, né? E ser aquela situação de você sugar a energia do outro, né? Da possessão, do possuir. Então tudo isso são questões que é importante que a gente possa realmente fazer essa reflexão, porque o sexo e a espiritualidade ele anda junto, eles não são separados. Então isso eu acho que é um equívoco, né? Que a gente precisa então fazer esse caminho de reintegração.
Então é isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão.